amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e este aqui é o Ozzy. Ah lá, e ele é o Ozzy. Então, hoje o nosso vídeo vai ser em dupla. Hoje a gente vai abordar um tema que eu tenho certeza que vocês já viram em algum lugar, só que vocês vão acionar o Quarteto Fantástico, vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Lembrando que todas as terças-feiras e sextas-feiras há vídeos novos aqui no canal. Então, pessoal, vocês conhecem o escritor Eric Arthur Blair? Não tem nada a ver com o Tony Blair, ex-primeiro-ministro da Inglaterra, e nem com a bruxa de Blair. Vocês nunca ouviram falar sobre ele? Ele nasceu em 1903 e faleceu em 1950. Blair foi jornalista, escritor, ensaísta político inglês, e suas obras são repletas de uma reflexão de liberdade, sobre igualdade social, sobre igualdade política, sobre liberdade de imprensa, liberdade de pensamento. Ele fala também sobre ausência de democracia. Ele critica fundamentalmente também o culto à personalidade do líder. Estão fazendo um paralelo aí das coisas que têm acontecido neste momento no planeta. Ele faz também uma crítica ao controle total da economia, censura, vigilância do povo, vigilância em massa, terrorismo de Estado. O que é o terrorismo de Estado? Restrição dos direitos humanos, implantação de campos de concentração para trabalho e de extermínio, implantação de uma polícia secreta, perseguição étnica, religiosa, sexual e daqueles que são considerados inimigos do Estado, inimigos políticos. Há também uma implantação de pena de morte, tribunais executórios, são aqueles tribunais para os quais as pessoas consideradas criminosas pelo Estado já têm a sua pena definida. Aquilo é apenas um teatro. Verdadeiros tribunais da Inquisição. Também há fraudes eleitorais quando não tem eleições, quando o Estado não faz eleições. E também sem contar o terrível, o desumano genocídio. Nós temos vários exemplos de países totalitários, como a União Soviética com o Joseph Stalin, a Alemanha com Adolf Hitler, a China de Mao Tse-tung, Itália com Benito Mussolini, a Coreia do Norte com Kim Il-sung, que é o avô do atual presidente Kim Jong-un. E esses países cometem ou cometeram um verdadeiro democídio. O que seria um democídio? O assassinato, o extermínio da democracia. Blair foi também um ferrenho opositor ao comunismo e ao stalinismo, que ele testemunhou as atrocidades dos soldados soviéticos durante o seu serviço na Guerra Civil Espanhola, que ocorreu entre 1936 e 1939. Ele lutou contra Francisco Franco, Mussolini e Hitler, que apoiavam Franco na ditadura republicana espanhola. A coroa espanhola só foi restaurada em 1975 com a queda de Franco. Durante a Guerra Civil Espanhola, Blair foi ferido na garganta. Ele deu muita sorte de não ter morrido, mas
perdeu as cordas vocais, não ficou mudo, teve uma grande dificuldade para falar, não articular as palavras, mas para produzir, reproduzir os sons. Mas ele conseguia se comunicar, ele não ficou mudo. E o que importa é que ele escapou com vida. E ele usou de forma muito significativa as suas memórias e a experiência da guerra para produzir, reproduzir os seus livros, escrever os seus ensaios quando ele retornou à Inglaterra. Em 1938, ele publicou um livro chamado Homenagem à Catalunha, no qual ele descreve as atrocidades da guerra, os abusos dos soldados soviéticos contra a população local. E ele teceu nesse ensaio uma crítica muito dura à política stalinista, que, segundo ele, teria traído os princípios da Revolução Russa de 1917. Então, para Blair, Stalin era um grande traidor dos ideais da Revolução Russa de 1917. As academias literárias da Inglaterra consideram Blair o melhor cronista inglês do século XX. E há uma curiosidade sobre ele. A expressão Guerra Fria, Cold War, é uma expressão de sua autoria, que aparece no ensaio Você e a Bomba Atômica, escrito em outubro de 1945. Neste ensaio, Blair alertava o mundo da possibilidade da polaridade entre Estados Unidos e União Soviética. Ele já estava vislumbrando alguma coisa. E esse fato ocorre, realmente ele se concretiza a partir de dezembro de 1945, ou seja, 2 meses após a publicação de seu ensaio, quando a União Soviética inicia uma guerra fria contra a Grã-Bretanha e o Império Britânico. Mas afinal, quem é Eric Arthur Blair? Vou mostrar para vocês um livro dele que vocês conhecem, mas não estão fazendo esse link entre o nome e a obra. Este é o livro de Eric Arthur Blair, A Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Bichos, Animal Farm. Em Portugal ele recebe o nome de A Quinta dos Animais. A Revolução dos Bichos é uma fábula satírica, lembrando que fábula é o tipo de texto cujos personagens são animais representando homens. E neste texto, George Orwell narra a corrupção, a traição, emprega, obviamente, personagens que são animais que vão retratar as fraquezas humanas e desconstruir a ideia de paraíso comunista da União Soviética. O que acontece no texto? O que George Orwell narra ali? Ele vai narrar a revolta dos animais contra a opressão do dono da fazenda Manor. E eles assumem o poder logo após expulsar o dono da fazenda. Os líderes são 2 porcos: Snowball, Bola de Neve, e Napoleão, que vão tentar criar uma sociedade utópica, uma ideia de um sistema próprio no texto chamado animalismo. E criaram 7 artigos, dentre os quais apenas 4 são mais importantes aqui. Mas o poder cega completamente Napoleão, que dá um golpe em Bola de Neve, tornando-se o líder máximo, estabelecendo uma ditadura tão corrupta quanto a dos homens. A partir de então, Napoleão começa a criar uma ideia entre todos, implanta uma ideia de que Snowball, Bola de Neve, era um verdadeiro traidor do sistema. Antes do golpe, o artigo 4º era: nenhum animal
animal dormirá em cama. A partir do golpe, Napoleão colocou: nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Antes do golpe, o artigo 5º era: nenhum animal beberá álcool. Após o golpe, nenhum animal beberá álcool em excesso. O 6º, antes do golpe: nenhum animal matará outro animal. Após o golpe, nenhum animal matará outro animal sem motivo. E o 7º, o mais famoso de todos: antes do golpe, todos os animais são iguais. Após o golpe, todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais do que outros. Esta frase prova a ideia ditatorial que existe. Não existe democracia nesse sentido. Então, aquela pessoa, como já falamos em vídeos anteriores, aquela pessoa que defende a democracia, fala que todo mundo é igual, mas quando ele está em um ambiente de espera, por exemplo, numa fila, enfim, e gosta de dar carteirada, no fundo ele é um ditador. Porque enquanto ele defende boca em que todos são iguais, mas quando ele está numa situação em que precisa de um atendimento e deseja passar ou exclusividade naquele atendimento, enfim, sei lá o que passa por uma mente insana dessa, ele fala que ele merece porque ele é o filho de não sei quem, porque ele é o juiz, o diretor, o político e tal. Ele defende a ideia ditatorial de que todos são iguais, mas uns são mais iguais do que outros, e eu me incluo nesse uns mais iguais. Essa é a ideia do ditador. Esses são os vários Napoleões que existem por aí. Então, voltando. Napoleão, então, implanta o totalitarismo. Os animais trabalham muito em troca de uma mísera porção de ração. Os porcos passam a andar com 2 pernas. São os únicos animais que se tornam humanizados. Se isso seria uma vantagem também, né? Se a gente for fazer uma reflexão. E eles se mudam do chiqueiro, se mudam do pátio para a sede da fazenda. E vão viver com luxo, riqueza, fartura de comida e bebida. Napoleão e os membros do seu partido se confraternizam com os humanos proprietários de uma fazenda vizinha, e para celebrar todo aquele poderio econômico e outros acordos que seriam interessantes para ambos os lados. Nesse momento, já não é mais possível diferenciar quem é humano dos porcos, ou os porcos dos humanos, porque todos eles ali já estão seduzidos pelo poder. E os animais, os outros animais da fazenda, vivem naquela miséria, trabalhando para sustentar aquela elite. E quem é quem na fazenda? Os porcos são aqueles privilegiados na fazenda. Eles vão usufruir de todos os benefícios e de toda a exploração contra os outros animais. Major é um inspirador da rebelião dos animais contra a exploração humana. Ele é mais ou menos uma combinação entre Karl Marx e Lenin. E tem o seu crânio exposto após a sua morte, assim como Lenin teve o corpo embalsamado para exposição também. Napoleão, ele tem poucas palavras, ele é severo, é autoritário, é, para George Orwell, a representação de Joseph Stalin. Bola de Neve, antes aliado e depois rival de Napoleão, ele é desaparecido, assim como Leon Trotsky também esteve desaparecido e assassinado pelo regime stalinista. Garganta é o porta-voz de Napoleão. Ele seria Vyacheslav Molotov, que era o editor do jornal Pravda. Lembrando que Pravda era o jornal soviético, o único em circulação em toda a União Soviética. E Pravda, em russo, significa verdade.
Verdade? Verdade de quem? Entre os cavalos, Sansão é o mais devotado de todos eles, principalmente entre os animais também. Ele é um trabalhador incansável, ele sempre diz: Napoleão tem sempre razão, vou trabalhar cada vez mais, trabalharei cada vez mais. Ele realmente é absolutamente incansável, trabalhador fiel. Ele representa na fábula o proletariado. O outro cavalo, Benjamim, ele é mais cético. Ele não crê na revolução. Ele se mantém distante de todas as disputas políticas. Muitos críticos literários interpretam o Benjamim sendo o próprio autor, sendo o próprio escritor. O outro grupo de animais, as ovelhas, elas são limitadas intelectualmente, elas não sabem ler, elas não conseguem memorizar as leis, não conseguem falar quando tem algum debate, elas têm preguiça de aprender, elas preferem que elas preferem que os animais pensem por elas, elas são acomodadas, elas são totalmente alienadas. Representa justamente na obra de George Orwell os alienados, aqueles que não se envolvem com nada. E nós vemos muito desses animais representando os homens hoje em dia, as suas posturas de conveniência ou simplesmente por não terem senso crítico em nada. Afirmam não saberem nada e não se incomodam de não saberem nada, são acomodados. Um outro grupo de animais é os cachorros. Eles são desmamados muito cedo de suas mães e são criados por Napoleão para servirem a guarda pessoal dele. Eles são os responsáveis por ajudar Napoleão a desaparecer, a dar o golpe em Bola de Neve e desaparecer com Bola de Neve. Eles vão impor o controle total, violento e pelo medo contra os animais. Eles representam a KGB, a agência KGB, que era a agência totalitária, repressora e da polícia secreta da União Soviética. Um outro animal que merece destaque é o Moisés. Quem é o Moisés? Moisés é o corvo do fazendeiro, que após fugir da revolução, ele reaparece de tempos em tempos para incentivar os animais a não perderem a esperança em uma vida muito melhor no céu, com montanhas de amor, com montanhas de feno, com montanhas de água, um local onde esses animais, após o seu desencarne, vão usufruir, vão gozar de uma vida plena, de tranquilidade, uma vida paradisíaca. O Moisés não trabalha e sua presença é tolerada pelo regime. E quem vocês acham que seria essa representação no corvo Moisés? O corvo é preto e ele se chama Moisés. Ele representa a Igreja Ortodoxa Russa. Os padres russos, os bispos russos usam o preto. Então, essa comparação feita por George Orwell foi de uma extrema sagacidade, uma extrema inteligência, uma genialidade do autor. E os próprios seres humanos? O Sr. Jones, o dono da fazenda, ele é alcoólatra, ele é cruel com os animais, trata os animais com chicotada, causa fome nos animais. Ele seria a representação do feudalismo de todos os czares anteriores e principalmente, na época, o czar Nicolau II, os Romanov. Lembrando que a Rússia foi o último estado feudal, o último estado absolutista da Europa, o último a cair. Por isso que
também foi um dos pilares para a Revolução Russa de 1917. E o Sr. Frederick, ele é o dono da granja Pitfield, que é vizinha da Fazenda dos Animais. Ele estabelece uma aliança de não agressão. Vejam bem, preste atenção. Eles estabelecem uma aliança de não agressão com Napoleão, para depois Napoleão atacar a fazenda. O que seria isso? Seria exatamente, dentro da história, Hitler e o acordo Molotov-Ribbentrop, que é o pacto de não agressão, assinado entre as duas superpotências da época, a Alemanha nazista e a União Soviética. E logo em seguida acontece a Operação Barbarossa, que é a invasão nazista à União Soviética. Dentro da cultura pop, da cultura popular, em 1954, a Walt Disney, lançou um desenho animado baseado no livro A Revolução dos Bichos. E agora prestem atenção. Em 1968, uma banda inglesa muito famosa lança em seu álbum branco, conhecido White Album ou Álbum Branco, denominado The Beatles, uma música, uma letra totalmente inspirada em Animal Farm ou A Revolução dos Bichos. Esta letra dos Beatles é Pigs. Procurem, leiam a letra ou busquem a tradução da letra e vocês vão ver uma brilhante letra, muito inspiradora para a gente pensar, analisar sob a ótica, o livro escrito em 1945, a ótica do século 21, 2022, do que está acontecendo na Europa. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, da Rússia contra a Ucrânia. O putinismo nada mais é do que uma espécie de stalinismo. Façam as comparações entre um ideal e outro ideal, se a gente pode chamar de ideal, não é? Ideal aqui é uma palavra que está sendo usada só para falar desse sistema político. Não vou falar, mas desse sistema político aí proposto de opressão e coisas do gênero. Então, meus amigos, quem não leu, leia A Revolução dos Bichos. Quem já leu, releia A Revolução dos Bichos. Um grande abraço para vocês e valeu!